Você sabia que podemos tratar problemas do ciclo menstrual, como cólicas intensas, dores de cabeça, inchaços e até problemas de fertilidade com a medicina tradicional chinesa? Então fica aqui comigo que hoje vai ser o assunto desta aula. Olá pessoal, meu nome é André Teixeira, sou professor de acupuntura, acupunturista, enfermeiro de formação, né? Trabalho com medicina tradicional chinesa voltado para a fertilidade e saúde da mulher, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é justamente sobre como a medicina chinesa atua nos problemas do ciclo feminino, incluindo também como ela pode ajudar a sua fertilidade, tá? Então a gente vai fazer uma aula aqui explicando, iniciando como que isso acontece, né? Como que a medicina chinesa consegue ajudar estas mulheres, tá bom? Então vamos já aqui dar início à nossa aula. E enquanto isso, gente, se você não me segue lá nas redes sociais, elas estão aí aparecendo para vocês, tá bom? Para vocês terem mais conteúdos como esse para vocês visualizarem, tá ok? Então vamos aqui, já estamos aqui na aula, então vamos começar aqui, tá? Então como eu falei aqui para vocês, sou o professor André Teixeira, eu sou enfermeira, acupunturista, tenho especialização, né, em medicina tradicional chinesa e acupuntura voltada para a infertilidade, obstetrícia e pediatria. Né, como eu falei, sou formado aqui em enfermagem, né, acupunturista desde 2009, né, já há 15 anos aí de trabalho. Também sou graduado em enfermagem dermatológica, tenho diversas formações complementares dentro da área da medicina tradicional chinesa e medicina integrativa. Eu também sou professor de cursos de florais de Bach, também docente de disciplinas de pós-graduação, tanto na acupuntura, como também na área de laser voltada para o tratamento de feridas, tá? E para a gente começar aqui, antes da gente falar exatamente sobre a medicina tradicional chinesa na infertilidade e na saúde da mulher, vamos colocar aqui, ter um parâmetro, sobre o panorama da infertilidade no mundo atualmente. Então, primeiro vamos definir o que é infertilidade, né? Que é a incapacidade de um casal ter uma gestação bem-sucedida após 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas. Isso é o conceito da Organização Mundial de Saúde. E após os 35 anos de idade, esse tempo ele é diminuído para 6 meses de tentativas sem sucesso, tá? Na visão da medicina tradicional chinesa, nós temos uma visão um pouco diferente, né? Então, nós definimos como a incapacidade do casal, né? Jane Littleton, né, em 2006, ela coloca como a mulher, mas aqui é a incapacidade do casal, de conceber após 2 anos de tentativas, tendo a vida sexual normal com a boa função reprodutora do parceiro, tá? E a infertilidade, né, o que nós temos hoje em relação a números? Hoje, a infertilidade atinge 1 em cada 5 casais no mundo inteiro. Tá? No Brasil, são 8 milhões de pessoas acometidas deste problema de infertilidade. E 35% dos casos de infertilidade têm fator apenas masculino. Os outros 35% dos casos têm fator feminino e é o mais investigado, infelizmente, até hoje. O que nós temos aqui nesse quadro de muito interessante? Hoje, metade dos problemas de infertilidade estão relacionados ao homem e a outra metade está relacionada à mulher. Então, está tudo igual neste sentido. Então, a cada 1.000 casais, 200 destes casais são inférteis, sendo que 50% destes casais não vão buscar tratamento
e os outros 50% que buscam o tratamento, 15% deles desistem e 35% vão para a reprodução assistida. Tá? Então, ou seja, 65%, ou seja, mais de 100 casais não tratam a infertilidade. E isso aqui é um dado extremamente preocupante e é onde nós também podemos atuar, tá? Porque geralmente um dos grandes problemas aqui são questões financeiras relacionadas à reprodução assistida, que até hoje ainda é muito cara e geralmente os governos, eles não, e aqui no Brasil não é diferente, eles não conseguem suprir a demanda. Né? O SUS tem tratamento, nós temos tratamento de reprodução assistida pelo SUS, porém não consegue responder à demanda que nós temos hoje. Então, dentro desse panorama da infertilidade, cerca de 70% dos casais, eles também não sabem que são inférteis, tá? E a falta do diagnóstico, ela piora justamente as chances de engravidar. Porque quanto mais tarde esse casal descobrir que tem um problema, mais difícil, mais dificuldade ele terá para engravidar. E a gente tem que lembrar que diagnóstico não é sentença, porque muitas vezes os casais eles recebem um diagnóstico que acham que aquele problema, se não for resolvido de imediato, eles nunca vão conseguir engravidar. E sempre devemos lembrar que o manejo destes pacientes, do casal principalmente, de preferência, né, mas geralmente o que chega ao nosso consultório é a mulher, ele é fundamental, sempre. E a medicina tradicional chinesa é um forte aliado neste tratamento. E já entrando aqui dentro da medicina tradicional chinesa, vamos falar aqui um pouco sobre os meridianos que são importantes, né, para a fertilidade. Tá? Então, dentro da medicina chinesa, lá no Lin Shui, já falava sobre um eixo reprodutor, né, que é o coração, útero, rim. Então, existe uma ligação entre esses dois meridianos principais, coração e rim, com o útero. Tá? Então, a menstruação ela tem uma correlação direta com o coração também, além de outros órgãos. Né? O fígado, ele que armazena o sangue, como nós sabemos, o baço que gera esse sangue através, né, dos alimentos, dos nutrientes dos alimentos que foram consumidos e absorvidos pelo estômago. As emoções, elas fluem do coração para o útero. O baço, ele tem, dentre as suas funções, quando a gente fala de medicina reprodutiva, a função de firmar, segurar o útero. E o fígado, ele envia sangue para o útero. Isso é extremamente importante, né? Porque é através do sangue que nós podemos ter ou não gestação, menstruação ou não. E é lá onde também se encontra o Jing dos rins, que é a nossa essência vital para formar este sangue menstrual. E o Jing, né, está localizado, né, nos rins. E essa essência, ela também é encaminhada para o útero. E quando falamos útero, aqui nós falamos todo o complexo reprodutor, incluindo as gônadas, né, que são os ovários. E aí, falando especificamente do útero, né, na visão da medicina chinesa, é um órgão que tem uma função yang durante a menstruação e o trabalho de parto. Então, é um órgão que ele tem uma função mista aqui que falamos. Né? A sua função yang ela está principalmente na menstruação e no trabalho de parto. E ele tem também uma função yin, que é durante a gestação, ou seja, o gestar, o formar o bebê. Ele inclui na visão da medicina tradicional chinesa também as tubas uterinas e os ovários. Está ligado aos rins através do meridiano extraordinário Baolu e ao coração através do meridiano Baomai. Os rins, eles formam a substância para a menstruação. É ele, né, o yin do rim, que promove a maturação dos folículos e isso vai influenciar também na produção hormonal,
e também muitos outros aspectos que nós vamos desenrolar todos esses aspectos ao longo do curso de formação em Medicina Tradicional Chinesa na Saúde da Mulher e Fertilidade, tá? Que vocês vão poder ter acesso, né, e mais informações sobre quando vai acontecer esse curso aqui na descrição do nosso vídeo. E o Yang dos rins, ele aquece o útero, né? Então ele tem essa função de aquecimento do útero e age principalmente no período pós-ovulatório, tá? Os rins influenciam os ciclos femininos através do vaso governador e do vaso concepção também, do Baolu, como vimos no slide passado, e também através do Chongmai, tá? O Jing é a matéria, né, para os óvulos da reserva ovariana, tá um errinho aqui, né, em português, e dos espermatozoides. Então, se eu tenho um Jing fraco, isso vai me trazer problema na formação, né, tanto dos óvulos como também dos espermatozoides, no caso do homem. Já o fígado, a maior parte do sangue recebido pelo útero, ele deriva do meridiano do fígado, tá? É o principal órgão quando falamos de menstruação. Então, já fixem uma coisa, quando nós temos, a mulher tem a menstruação, essa menstruação vai falar principalmente do meridiano do fígado, como está a saúde deste meridiano, tá? O fígado, ele armazena sangue, mas também o Changji, que deriva lá dos rins, a gente vai falar disso mais na frente. Ele traz o movimento do ciclo, é ele que faz a circulação tanto do Qi quanto do sangue no útero. Inclusive na mobilidade tubária também, tá? A mobilidade do sangue durante as menstruações e a mobilidade uterina, ou seja, as contrações ou não desse útero, tá? Tem forte relação com o baço pâncreas, a gente vai falar muito sobre isso também, e faz a detoxificação do nosso organismo. Já o baço pâncreas, ou em algumas literaturas é tratado também somente como o baço, é ele que faz a produção do sangue que vai ser armazenado lá no fígado, tá? O Changji também é beneficiado pelo Qi pós-natal, que advém justamente do alimento captado pelo estômago, os nutrientes absorvidos e que vão para a formação do sangue lá no baço. E o Qi do baço, ele tem um movimento ascendente e tem a função também de manter o útero no lugar. Então, se esse útero ele tem uma pitose de útero, uma queda desse útero, nós estamos falando de uma deficiência aqui, um baço depauperado, principalmente um desabamento de Qi do baço. Já o coração, como sabemos, ele governa o sangue, é ele que controla a transformação do Yang em Yin na menstruação e do Yin em Yang quando ocorre a ovulação, tá? E o Qi do coração, ele descende para abrir o útero na menstruação e na ovulação. Então, é o Qi do coração que vai influenciar de forma positiva ou negativa no período menstrual e também na liberação ou não do óvulo. E o estômago, está ligado ao útero através do vaso Chongmai. Ele influencia também na amamentação e é fonte de Qi e sangue, assim como o baço, né? O estômago é o acoplado do baço. Já o pulmão, é ele que governa o Qi, ele tem uma função aqui mais secundária quando falamos de fertilidade, de ciclo feminino, mas por ele ser responsável, né, pela formação do Qi, por governar o Qi, ele tem essa uma importância, né? É uma relação menor, mas que nós precisamos tomar muito cuidado com este órgão, com os problemas que podem vir ou não neste meridiano. É ele que controla a subida e a descida dos fluidos
E também quem controla o diafragma. E se eu tenho um diafragma retido, eu vou ter problema no ciclo menstrual também, tá? Já nos vasos extraordinários, vamos falar aqui do Chongmai e do Renmai, que eles são extremamente importantes para o controle do ciclo menstrual. E logo ele tem uma total relevância tanto na concepção como na gestação. Quando falamos de Chongmai, é o mar do sangue. Ele influencia, provê e proporciona o movimento de sangue no útero e controla a menstruação em todos os seus aspectos. Por isso que é muito interessante a gente utilizar sempre esse vaso extraordinário em todas as sessões de acupuntura, tá? Ele está relacionado ao aparecimento de pelos no corpo também e na hidratação da pele. E ele é reposto principalmente na segunda fase do ciclo menstrual. O Renmai, que é conhecido também como Mar do Yin, ele é ativado na quarta fase do ciclo, ou seja, no período pós-ovulatório. Está muito relacionado também ao sistema reprodutor, né, o trajeto interno e externo pela genitália, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. O vasoconcepção que fornece as substâncias Yin, né, ele que fornece a essência, o sangue e os fluidos também. Todos os problemas que acontecem na vagina, no cévix, na vulva, estão relacionados a este vaso. Por isso é importante ele também ser utilizado em todas as sessões de acupuntura, tá? Já o vaso governador do Mai, ele parte dos espaços entre os rins. Ele influencia na queda do Yang e também na sua ascensão e representa a influência do fogo, né? Com o seu trajeto interno, ele influencia o cérebro, a vagina, o coração e os canais dos rins e da bexiga, como nós vimos aqui, ó, na imagem. Tá? Por isso ele tem uma grande importância também no ciclo feminino. O Daimai, né, que é o único meridiano horizontal que nós temos, ele faz o equilíbrio, o controle entre o alto e o baixo. É ele quem mantém o livre fluxo de Qi do fígado. E muitas vezes, isso aqui é muito comum, né? Ele é muito subestimado, tá? Mas qualquer obstrução nesse vaso, ele vai atrapalhar o fluxo de energia, consequentemente também a saúde feminina e masculina, tá? O Baomai e o Baolu, que nós falamos lá no início aqui da aula, né, eles conectam coração, rins e útero, e é por estes canais, né, os rins e o coração, eles exercem a sua influência sobre os órgãos reprodutores, né, que a gente tem a representação do Baomai, a ligação aqui do coração com o útero, e o Baolu aqui, que faz a ligação dos rins com o útero, tá? São eles que controlam a abertura e o fechamento do útero, como a gente já falou. E aqui nós temos um resuminho colocando aqui dentro do pentagrama, né, todas as ações, né, as ligações que nós temos, né, e como a gente sabe, né, na medicina chinesa, todos os órgãos estão interligados, então o corpo ele não é separado, então nós temos essa visão bem integral da ação de cada órgão em todo o corpo, tá? Então aqui a gente tem essa, de uma forma resumida, né, como cada meridiano influencia, tá, dentro do ciclo feminino. E aqui também mais um resumo, né, bem simples aqui, né, sobre a interação destes órgãos que nós falamos com o útero. Tá? Então o fígado ele armazena o sangue, circula o Qi. Esse sangue ele vai circular ali pelos vasos Chong, Renmai e que vão ter ação direta no útero. E também essa circulação do sangue até o útero. O baço ele tanto produz o sangue quanto o Qi, né? E sangue e Qi estão intimamente ligados, e os pulmões eles governam o Qi,
que são extremamente necessários, né, para a saúde do ciclo feminino. Já entrando aqui nas substâncias envolvidas, né, tanto no ciclo feminino como na fertilidade masculina, a gente começa falando aqui sobre o Jing, a nossa essência, né, que eles estão diretamente ligados aos óvulos e os espermatozoides na visão da medicina tradicional chinesa. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o meu Jing está enfraquecido, eu terei óvulos de má qualidade e espermatozoides de má qualidade. E isso vai influenciar diretamente na fertilidade deste casal. O Jing ele está ligado a partes da função hipofisária, ele aumenta tanto a fertilidade e também contribui para a longevidade, como a gente vê nos textos clássicos da medicina chinesa. Tá? E ele é dividido em duas partes, o pré-natal e o pós-natal. O pré-natal, também chamado de pré-celestial, é aquela essência inata, é aquilo que está ligado muito ao nosso DNA, é aquilo que é herdado dos nossos pais. E o pós-natal ou pós-celestial, que é a essência adquirida. E aqui é onde entra o conceito também de epigenética. Tá? Por quê? Porque ele vai ser construído através do estilo de vida desta pessoa. Alimentação, atividade física, respiração, sono, tudo isso vai influenciar neste Jing pós-celestial. Ele está armazenado nos rins e é relativo à capacidade de produzir os nossos próprios descendentes. E é também responsável pelo amadurecimento sexual. Então, se eu tenho um Jing pré-natal já fraco, eu vou ter problema neste amadurecimento dos órgãos, né, sexuais. Já falando aqui em questões de deficiências e o que nós podemos encontrar de acordo com o Littleton, tá, no tratamento da infertilidade pela medicina chinesa, 2006. Então, se eu tenho uma deficiência de Jing leve, eu vou ter puberdade, ciclos menstruais normais, porém uma resposta lenta ou ausente a uma estimulação ovariana e uma infertilidade relativa. Já quando essa deficiência ela é moderada, eu terei uma puberdade atrasada, uma oligomenorreia, uma menopausa precoce, síndrome ovariana persistente, uma resposta lenta ou ausente à estimulação ovariana. A constituição dessa pessoa ela pode ser enfraquecida, também pode estar relacionada a uma baixa estatura e a infertilidade também aqui é relativa. Quando essa deficiência já é grave, eu não tenho uma puberdade ali acontecendo ou ela acontece muito tardiamente, tá? A menorreia primária, o útero e os ovários são subdesenvolvidos, tá? Consequentemente, teremos subdesenvolvimento de características secundárias, a constituição da pessoa é fraca, esterilidade é associada também e a ausência de resposta às drogas durante os tratamentos de reprodução assistida também, tá? Já as causas de deficiência, né, do Jing, tanto no homem quanto nas mulheres, né? Nas mulheres a gente tem sequências de menstruações elevadas, né? Ou seja, a quantidade de menstruação que essa mulher tem vai depauperando, ou seja, vai desgastando esse Jing. Um estilo de vida ruim, como a gente já falou, gestações muito próximas também desgastam o Jing na mulher, o envelhecimento e também os tratamentos de reprodução assistida. A FIV ela pode piorar o Jing porque há um excesso de medicações, há um excesso de estímulo hormonal. Já no homem, a deficiência de Jing está associada às doenças congênitas, o estilo de vida ruim, envelhecimento e como sintomas ele vai apresentar a oligospermia e a zoospermia também, tá? Já aqui falando do Jing, né, que ele é formado a partir de diversos processos de transformação e separação provenientes dos alimentos e líquidos, tá? E isso representa os líquidos seminais, o muco cervical, a zona pelúcida
e o pH vaginal, que nós vamos estar falando de forma mais detalhada como isso acontece no nosso curso de acupuntura na fertilidade masculina e feminina, tá? O sangue, né, que nutre, ele tem essa função de nutrir o nosso corpo, nossos órgãos, né, todos os nossos músculos. Ele nutre o endométrio, né, tornando-o suculento. Ele estimula a proliferação do endométrio, né, deixando-o tanto espesso como também trilaminar. Isso é extremamente importante quando falamos de fertilidade. Ele nutre os ovários e garante que os folículos eles estejam bem abastecidos, tá? Ele é produzido lá pelo baço e governado pelo coração. Por isso a importância da gente ter a saúde do meridiano do baço e do coração. Ele auxilia o yin na fase menstrual e tem fundamental importância na nutrição do embrião também. E aí que nós temos, né, o patrimônio. Tá? Então, quando falamos do patrimônio feminino, o útero, né, materno, né, ele tem de 6 a 7 milhões de oócitos. Já quando ele está aqui dentro, né, quando ainda é bebê, quando a menininha ainda é bebê. Quando esse bebê nasce, esse patrimônio ele cai para 700 mil oócitos. Na puberdade, esta mulher vai ter em torno de 300 mil oócitos e somente 1% desses oócitos é que serão efetivamente ovulados, tá? Então, por aí vocês tiram como há uma queda muito grande desde o nascimento até os que realmente vão ser efetivamente ovulados, tá bom? E por que eu coloquei essa imagem aqui? Lembre que a gente falou aqui sobre a herança herdada dos nossos pais, mas na verdade, quando a gente fala principalmente da mulher, nós temos 3 gerações envolvidas. Porque esta mulher que deseja engravidar, quando a avó dela estava grávida da mãe dela, ela se encontrava aqui, dentro do ovário da mãe, quando ainda era um bebezinho dentro da avó desta mulher. Então, o que ocorreu com essa avó vai influenciar diretamente esta paciente que deseja engravidar, tá? Então, por isso há uma necessidade da gente ter aí um cuidado e uma investigação de como essa família, como esta avó teve a sua gravidez, qual foi a sequência, quantos filhos foram. A mãe desta paciente, ela foi a primeira filha, ela foi a segunda ou ela foi a 10ª filha. Então, o que vai acontecer? Se esse DING já for ruim desde o período da avó, então a gente tem probabilidades bem menores, né, de ter uma gravidez aqui, uma probabilidade de gravidez com mais facilidade, né, falando assim dessa forma, tá? Então, gente, voltando aqui, né, para a tela inteira, né, só para falar com vocês, essa foi a nossa primeira aula, uma aula introdutória, né, falando sobre o nosso curso de fertilidade na medicina tradicional chinesa e saúde da mulher, tá? Vocês vão encontrar aqui mais informações aqui na descrição do vídeo, tá? No YouTube, tá? E não esqueçam de me seguir aí nas redes sociais e nos vemos na próxima aula. Até breve!